Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que verão essa palestra pela internet, que Deus possa falar no coração de cada um. Eu não sou um pregador, eu sou um servo de Deus, congrego na igreja com o pastor Belmiro, qual eu tenho grande consideração, e eu sou um cristão que lê as Escrituras e peço a Deus graça. Eu creio que Ele tem nos dado. Eu quero ler a Escritura no livro de São Lucas, no capítulo 24, no verso 13, até o verso 27. Eu quero falar um pouco, pela graça de Deus, sobre eventos modernos são esclarecidos por profecia. Eu sou muito lento, mas eu creio que Deus vai nos dar graça. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me ajude mais uma vez, Senhor,
Qualquer homem que tenha escolaridade, Senhor, pode ler a palavra do Senhor, mas somente o Senhor pode vivificar as palavras, Senhor, e trazer a revelação para os teus filhos. Ajuda-me, Senhor, que eu possa transmitir somente a palavra do Senhor, e que todo pensamento próprio seja deixado de lado, e que o teu Espírito possa ter a preeminência, Senhor, e que cada um que assistir esta palestra possa ser ajudado pelo Senhor, Pai, e despertar para a hora que nós estamos vivendo. Eu peço essas coisas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tema que nós estamos tomando é um tema que nós já estávamos estudando com os jovens, e por um motivo de lei nós não podemos ter o culto na igreja, mas nós vamos falar sobre esse tema. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. E eu também tomei essa mensagem, a junção do tempo, e coloquei eventos modernos e junção do tempo. Como nós observamos nas Escrituras, o profeta de Deus, William Marion Branham, ele usou essa Escritura para pregar essa mensagem de eventos modernos. E como nós observamos nas Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos, mas em nenhum momento Ele apareceu na personagem a qual Ele tinha morrido e vivido com os discípulos. Ele apareceu para as mulheres como um zelador, Ele apareceu como um anjo que tirou a pedra, e Ele apareceu para Pedro como um pescador que estava assando o peixe na praia, e apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús como um viajante. E isso me chamou muita atenção, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o profeta nos diz que as Escrituras elas se repetem. E nós estamos acompanhando a mesma ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele tem ressuscitado em nosso meio, e Ele tem andado em nosso meio. Ele tem falado conosco através de uma carne humana. O profeta diz que toda junção de tempo, Deus manifesta na terra em carne humana. Quando a Torre de Babel foi construída e Deus condenou aquela era, Deus desceu, espalhou aquele povo, e Ele separou dali um homem chamado Abraão, que não era judeu, ele era gentio. Ele foi chamado para fora daquele povo, e Deus separou aquele homem e levou ele para um lugar chamado Canaã. E Deus deu uma promessa para aquele homem, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como as areias da praia. E aquele homem não tinha como trazer essa descendência de forma natural, já que sua mulher Sara era estéril. Mas a promessa tinha sido dada. E se os irmãos acompanharem as Escrituras, primeiro Deus apareceu para Abraão como uma personagem teofânica, que foi Melquisedeque. Melquisedeque trouxe a ceia para Abraão quando Abraão voltou da matança dos reis, e Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão, mas ele não podia comer nem beber. Ele era rei de Salém, e ele era rei de paz, mas ele era uma figura teofânica. Um pouco mais adiante nas Escrituras, Deus apareceu para Abraão em visão e confirmou aquela promessa, que ele teria o filho. Então Abraão continuou crendo naquela promessa,
E em um certo dia, Abraão estava debaixo dos carvalhais, sentado, o profeta fala disso na mensagem, e ele viu 3 homens, e um daqueles 3 homens era Elohim. Isso está em Gênesis, no capítulo 18, os irmãos podem examinar. Um daqueles homens era Elohim, e Abraão se curvou diante daqueles homens e disse: meu Senhor, não passe de mim. E Deus estava em carne humana. Novamente, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Abraão tinha recebido uma promessa que aquele povo ficaria 400 anos no Egito. E após aqueles 400 anos, Deus os tiraria dali com mão forte. E após os 400 anos, Deus enviou o seu profeta. E Deus falou com Moisés, para Moisés descer no Egito e tirar o povo. Mas Deus deu a Moisés uma comissão a qual ele não tinha dado a nenhum outro profeta. Ele falou com Moisés: tu serás Deus, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. A razão que eu tenho trazido esse assunto antes de entrar na mensagem é para nós entendermos que, em fim de dispensações, quando Deus está fazendo uma junção de tempo, tirando de uma dispensação para entrar em outra dispensação, Ele mesmo desce à terra em forma humana para concluir a sua obra. E quando Ele terminou a sua obra com os judeus, através do ministério de João Batista, Ele desceu à terra em carne humana mais uma vez. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Ele cortou aquela semana, a última semana das 70 semanas de Daniel pelo meio, e mudou a dispensação do tempo para os gentios terem a oportunidade de ter salvação. A mensagem às 70 semanas, o profeta disse que essa mudança, ela foi finalizada quando Tito entrou em Jerusalém e dispersou aquele povo. Isso aconteceu no ano 70, 40 anos após Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. Tito cercou Jerusalém e invadiu Jerusalém e dispersou todos os judeus que estavam ali. Isso é conhecido na história como a diáspora judia. Eu vou falar alguns fatos históricos para vocês que estudam, jovens. Eu creio que vocês vão conseguir, através da história também, juntar e entender as Escrituras. Isso é tratado como a diáspora, que foi no ano 70. E eu quero ler um pouco essa mensagem. A junção do tempo foi pregada em 15 de janeiro de 1956. O profeta diz aqui: eu creio que a igreja está agora no limiar da maior vindicação da onipotência que o mundo já teve conhecimento. Durante a minha busca nas Escrituras por algum tempo, tenho encontrado 7 grandes. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. O mundo existe em seu reino aqui na terra. A igreja trabalha por junções na palavra de Deus. E 7 é o número completo de Deus. Ele se completa em 7. 6.000 anos, o 7º milênio. E todas essas matemáticas da Bíblia são perfeitas. E Deus está sempre na hora certa. Às vezes nós estamos um pouquinho atrasados,
ou um pouco diferente, mas isto sempre acontece para um propósito. Mas Deus está sempre na hora certa com a sua mensagem. Isso me chamou a atenção, porque a conta do mundo, ela é feita com o número romano do calendário, o qual conta o ano zero como o nascimento de Jesus. Mas nós estamos em uma conta das 70 semanas de Daniel. Então, para os cristãos que conhecem a mensagem, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, ela começa a partir da morte de Jesus no Calvário, no ano 33 e meio. Isso dá uma diferença na conta de 33 anos e meio. Então, se você pegar esse calendário e calcular, você vai ver que nós não estamos realmente no ano 2020. E o profeta fala que a cada 2000 anos, Deus batiza a terra com alguma coisa. Primeiro, os 2000 anos, ele batizou a terra com água. Nos outros 2000 anos, ele santificou a terra com sangue. E ele disse que nesse terceiro milênio, esses outros 2000 anos, quero dizer, ele batizaria a terra com fogo. Esses anos que restam é a conclusão do plano de Deus com os gentios. Isso vai da vinda da mensagem até o rapto da noiva. Então, nós temos uma discrepância na conta, que muitos pregadores marcaram datas da vinda do Senhor Jesus Cristo e erraram, porque estão olhando para o calendário romano ou até mesmo para o calendário judeu, que foi mudado através do tempo que eles ficaram dispersos pela terra. O profeta ele fala sobre algumas coisas na mensagem. Isso são eventos modernos, irmão. O primeiro evento moderno esclarecido por profecia é a invasão de Tito em Jerusalém. Jesus, quando ele fala em São Mateus 24, eu quero ler essa escritura, São Mateus, capítulo 24. Ele fala assim, os discípulos perguntam a ele, capítulo 24, versículo 1, eu quero ler uma porção das Escrituras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são princípios de dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A partir do versículo 15, o profeta diz que ele começa a falar da destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. Muitas pessoas pensam que essa é a grande tribulação que vai vir, mas o profeta nos selos e em outras mensagens, ele esclarece que essa fuga no sábado era quando a cidade seria pega com os portões fechados, seria no inverno, e Tito cercaria aquela cidade e dizimaria todas aquelas pessoas que estavam ali dentro. Por divina revelação, nenhum dos apóstolos ou cristãos foram pegos nessa invasão de Tito, porque eles estavam atentos às escrituras, os eventos modernos que estavam se cumprindo naquele tempo. Então, este é o primeiro evento após a vinda do Senhor Jesus Cristo como homem na terra, que se cumpriu, que foi esclarecido por profecia. O profeta leu essa escritura sobre aqueles discípulos no caminho de Emaús, porque ele estava mostrando para os cristãos da mensagem que Jesus Cristo estava aqui, não como ele morreu, mas ele estava no poder de sua ressurreição, andando dentro de um homem e revelando as escrituras para nós. Por isso ele caminhou com aqueles discípulos, por isso ele perguntou para aqueles discípulos por que eles estavam daquela forma, por que eles estavam tristes, e ele chegou a um ponto e começou a explicar as escrituras que falavam dele. E quando Deus manifestou nos últimos dias, na forma de um homem, ele estava em um homem. William Branham não é Jesus. William Branham é um homem, mas o Senhor Jesus Cristo estava em William Branham, revelando a sua palavra. Nós não adoramos o William Branham, nós não cremos em William Branham como Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Deus, e o William Branham é o seu profeta. Então, irmãos, quando esse primeiro evento aconteceu, a igreja estava migrando. O profeta fala que o evangelho ele nasceu no Oriente e ele tinha que ir até os confins da terra. Os confins da terra são as Américas, são a África, é o hemisfério sul, é onde nós habitamos. Foi os últimos lugares a ser descobertos. Então o evangelho veio de Jerusalém. Quando houve aquele concílio do ano 325, e os cristãos foram dispersados, porque eles estavam focados ali na região da Ásia Menor, eles estavam focados em Roma, em Éfeso, nas cidades ali do Oriente, e através daquela perseguição da igreja católica que se tornou romana, os cristãos verdadeiros foram dispersos para toda a Europa e o evangelho foi seguindo com eles. Então, se você vê as eras, que começou com Éfeso, e após veio Esmirna, Pérgamo e Tiatira, até Tiatira, os cristãos estavam passando por perseguição religiosa. O evangelho estava expandindo, andando pelo mundo. E o evangelho começou em Jerusalém, eles foram dispersos. Paulo levou o evangelho para a região da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, e eles foram perseguidos. E o evangelho continuou andando, até chegar na Alemanha com Martim Lutero. O ano de 606 a 1520 foram as eras de martírio, as eras onde os cristãos foram perseguidos e mortos por amor à palavra de Deus. Como nós lemos aqui, que naqueles dias eles seriam perseguidos, seriam espalhados pela terra, sofreriam todo tipo de perseguição por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em 1517,
começou então o período da reforma, a reforma que é chamada Reforma Protestante. Então eu quero ler uma escritura que está aqui em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este anjo é Martim Lutero. Esse homem era um monge, um padre romano, e quando ele foi em Roma, ele ficou abismado com a prática do romanismo, de venda de indulgências. Nessa época, o cavalo vermelho tinha parado de atuar e já estava na era do cavalo negro, que era uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite nem o vinho. E Martim Lutero ficou estarrecido de ver aquela prática da igreja. E ele encontrou nas Escrituras algo que mudou a forma da pregação do Evangelho daquela época para cá. Ele encontrou no livro de Romanos, capítulo 10, eu creio, ele encontrou algo que dizia assim: o justo viverá pela fé. E quando ele encontrou essa escritura, ela foi vivificada no coração dele, e ele arrebentou todo o poder de Roma. E ele saiu com a palavra de Deus de lá de dentro. O profeta fala que as escrituras estavam presas, que o Espírito Santo ficou preso durante as eras negras e foi solto através desse anjo, que era Martim Lutero. A reforma protestante ela durou até 1648. Foi quando Martim Lutero morreu, as igrejas começaram a se organizar e o evangelho continuou seguindo. Quando Martim Lutero ele passou para adiante, o povo de Lutero ficou para trás, então veio uma revolução chamada Revolução Industrial. E ela começou no ano de 1760, que foi justamente no período de Wesley. A era de Wesley começou em 1750 e terminou em 1906. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu não olhei o relógio, mas eu creio que vai dar tempo. Eu quero ir bem devagar para nós conseguir entender. Essa revolução industrial, ela tirou o mundo de uma era de agricultura, de uma era de feudalismo, onde o mundo vivia de produtos agrícolas, e transformou o mundo em um mundo tecnológico. Foi o começo da tecnologia. Foi quando houve a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. E da Inglaterra saiu Wesley, perseguido pelo evangelho que ele pregava. E ele foi para os Estados Unidos. O que nós temos sobre a Revolução Industrial nas Escrituras está em Daniel 12, versículo 4. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Esse foi o começo da multiplicação da ciência. Quando começou a era dos grandes inventores, quando começou a era do avanço tecnológico no mundo. Tirou o mundo da era das trevas tecnológicas e levou para a era moderna, a era
em que o mundo veria o que nós vemos hoje, o avanço da tecnologia. Então, o Evangelho saiu de Jerusalém e já estava na Inglaterra, e da Inglaterra já tinha ido para os Estados Unidos. Então, essa era foi chamada de era missionária. A era de Wesley foi chamada pelo profeta de